A região de Hoenn é lembrada principalmente pela comunidade de Pokémon com a frase de Too Much Water, ou em português, água pra caralho. Eu percebo que hoje em dia isso é um grande problema pra galera e realmente incomoda bastante. Alguns mais, outros menos, mas sim, é um problema nos jogos da terceira geração. E no vídeo de hoje a gente vai tentar pensar em algumas maneiras de suavizar e deixar menos pior essa questão nos jogos. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, eu sou o Muleiro. Vamos começar falando um pouco sobre os jogos daqui da terceira geração. Os jogos em si têm uma ideia base de que é tudo em duplicidade, tudo é dupla, tudo é uma contraparte uma da outra. E a gente consegue perceber isso já quando a gente pega as capas dos jogos originais do Rubi e Safira. Nas capas desses jogos a gente tem o Kyogre e Groudon, água e terra, azul e vermelho. Já é um ponto assim de início para você entender que tudo vai ser trabalhado aqui em duplicidade, em duplas, em contrapartes. A gente tem outros exemplos de Pokémon, Latios e Latias, Medicham, Hariyama, Lainune, Mightyena, Camerupt, Sharpedo. A gente tem dois rivais aqui, a gente tem duas equipes vilãs aqui, e os mapas dessa região não ficam fora disso. Se você pegar um mapa de Hoenn, você vai ver que metade é terra e metade é água. O problema é que as rotas de água acabam dando essa impressão de que elas são muito maiores. É verdade. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O primeiro ponto é um ponto, assim, tão simples, cara, mas tão simples que é o design. Vamos pegar, assim, eu vou dividir as coisas que eu for comentar da região em parte terrestre e em parte aquática. Nessa parte terrestre, a gente tem uma coisa na parte de design muito bem trabalhada. A gente primeiramente tem um deserto, um clima obviamente árido, um clima que transmite essa questão de seco, de falta de água. Mas não é só isso, perto dali a gente já tem o vulcão de Hoenn. O vulcão em Hoenn, no Monte Chaminé, já, eu acho que nem preciso falar, né, já transmite toda essa ideia de calor, toda essa ideia de clima aqui na região de Hoenn. É uma parte interessante porque você pode tanto explorar as cavernas que ficam perto deles e onde você vai encontrar vários pokémons do tipo fogo e alguns venenosos por ali. Você também tem o Monte Chaminé, que é onde você vai ter o contato ali mais com essa parte do vulcão. Tem muita exploração nela, a gente vai comentar sobre isso um pouco mais pra frente. Mas não só isso, você ali perto, indo pra Falarbel, você tem uma rota de cinzas. Essas cinzas são causadas justamente por conta desse vulcão que existe. Eu acho muito criativo, é uma rota onde até mesmo os matinhos têm uma cor diferente, é uma coisa que diversifica no cenário, é uma coisa diferente, só que ainda tá numa mesma temática. Mas quando a gente parte pra parte aquática, a gente não tem isso, é tudo a mesma coisa. Você vai andar rotas e rotas e só vai ver água pra todo canto, não tem diferenciação. Ainda que eles tenham algumas ideias bem interessantes, como por exemplo, saindo de Dilfort, você tem aquele navio abandonado, é uma ideia interessante, é um ponto que você vai encontrar no meio da rota, no meio do caminho, e vai poder explorar. É uma coisa que diversifica no cenário. A gente também tem aquela caverna perto de Moss Deep, que é uma caverna que você encontra Pokémon de gelo, mas na sua maioria, cara, é só água e pedra, rocha pra todo canto. Que merda, hein? Então assim, a primeira mudança que eu faria é uma questão tão simples e boba que você fala, mano, isso não vai funcionar, que é mudar a cor das águas. Okay. Você poderia assim, por exemplo, pega Malville. Você podia trabalhar primeiro que Malville é uma cidade um pouco mais industrializada, trabalhar mais essa ideia. E por ser uma cidade mais industrializada, traria, por exemplo, águas um pouco mais poluídas. Colocar uma água um pouco mais esverdeada, um pouco mais roxa. E aí você poderia até mesmo mudar os spawns do Pokémon, que é algo que a gente vai falar lá no final, é o último ponto. Ok, aí você poderia ir lá perto de Moss Deep, como eu falei pra vocês, que tem aquela caverna onde você encontra Pokémon de gelo. Você poderia colocar uma água um pouco mais cristalina, com azul um pouco mais claro. Você poderia também colocar em algumas partes onde tem muita pedra, você poderia colocar uma cor de água um pouco mais marrom, talvez trazendo uma ideia que é uma água um pouco mais lamiçada. Pensa comigo, você tá passando, saindo de Malville e indo lá pra rota de Falarbor. E por que não fica cansativo andar naquelas rotas? Não sei. Tem diversidade no design deles. Você poderia trazer um pouco mais de vida para essas rotas. Você poderia colocar alguns barcos, alguns navios. Seria interessante você tá andando no meio da rota e ver um barco. Você pode entrar nesse barco, aí tem alguém para batalhar, um item para achar. Perto lá de Petalburger, passando para Slateport, que é a prainha, tem umas ilhas pequenas que dá para você enfrentar, batalhar contra alguns treinadores. Quebra aquele negócio no cenário. Podia destruir
isso um pouco mais nas rotas. Isso simplesmente não é possível. É uma questão simples de design, de você tirar essa coisa repetitiva em todas as rotas e colocar algumas coisas que dão um pouco mais de identidade para cada ponto. Por quê? Você sabe a diferença da rota 127 para 128 em Hoenn? Não, né? Porque é a mesma coisa, é água e pedra. Então esse é o primeiro ponto que eu mudaria nos jogos de Hoenn. Vamos pro segundo ponto, eu vou abrir aqui a tela para vocês. Vamos para a questão de exploração. A gente aqui, Hoenn, a gente tem 3 HMs voltados pro tipo água, que é o Surf, o Waterfall e o Dive. O Waterfall, ele é um HM de obstáculo. O que é um HM de obstáculo, Murilo? Ah, você tem o Cut, por exemplo, que para você passar por uma rota ou para um lugar específico, você tem que passar esse obstáculo. É um jeito do jogo fazer com que você não avance aleatoriamente para todo canto. E ainda que o Surf e o Dive, eles tenham esse objetivo também, né, de passar por certos obstáculos, né, para você chegar numa cidade para outra. É um obstáculo, a água, né, mas eles são principalmente feitos para você explorar mais a região. Mas aí começa a problemática da parte terrestre e aquática. A gente não tem nenhum HM de exploração na parte terrestre. Você pode até dizer que o Fly, ele é um HM de exploração, mas pra mim ele é mais um HM de locomoção. A energia vai cair aqui na minha casa. Gente, tá chovendo pra caraca! Olha o relampeando. Como eu tava falando, a gente não tem nenhum HM de exploração na parte terrestre. A segunda mudança que eu faria é justamente nisso. Eu colocaria um HM pra explorar lava. Isso mesmo, pra explorar lava. Subindo lá pro Monte Chaminé, a gente tem várias partes de lava que a gente encontra. Seria muito interessante a gente poder explorar essa parte. Mas como assim, Murilo? Entrar na lava, o nosso personagem vai morrer, vai se fritar lá. Cara, o Dive é literalmente o HM que você vai pro fundo do mar sem nenhum equipamento pra respirar, tirando a pressão da água que tá fazendo em você, né? Então, por favor, gente, é Pokémon, né? É um mundo imaginário. Então, eu colocaria esse HM de exploração na lava. Aumentaria, obviamente, essas partes de lava. Eu aumentaria no Monte Chaminé. Talvez você poderia aumentar ali na cidade de Lavaride, já que é uma cidade tão pequena, né? Coloca umas partes de lava. Se consegue diversificar essa parte da exploração, não parece que você só explora a água. Você também explora essa parte terrestre. Não tratar isso como um obstáculo, tá? Tratar como uma exploração, porque você poderia encontrar mais Pokémon de pedra e terrestre, que é o nosso último ponto. Cara, vamos lá. Come on, vem comigo, vem comigo. Aqui em Hoenn, cara, ó, eu vou colocar aqui no mecanismo de busca. Cara, tem 46 Pokémon do tipo água. Tirando o lendário e os iniciais, a gente vai ter 42 Pokémon diferentes do tipo água. Claro que são linhas evolutivas, né? Tá contando aqui um Lotad, um Lombre e um Ludicolo, Pokémon diferentes, né? Vamos colocar agora o Pokémon de fogo, que é um Pokémon assim que vai representar um pouco essa parte. Pokémon de fogo. A gente tem 10 Pokémon. Se tirar os iniciais, são 7. Mas é assim, Murilo, mas essa parte terrestre não é só o tipo fogo que é representado por ela. Concordo. Eu colocaria mais 2 tipagens, que é o Groudon. O Groudon tem 22 espécies, tirando o inicial nosso, tem 2 iniciais, né? E o nosso querido Groudon, a gente vai ter aí, eu não sei fazer conta, a gente vai ter 19 Pokémon do tipo terrestre. E aí eu colocaria mais uma, que é o tipo pedra. Aqui a gente tem 21, só que tem o Regirock, que é lendário. Então você vai ter 20 espécies. Somando tudo, cara, ó, aqui pelas minhas contas, pode estar meio errado, mas é mais ou menos 46 Pokémon. É um pouco menos, né, porque, por exemplo, tipo fogo, a gente tem Camerupt, que já é o fogo e ground, tem o Magikarp, que já é fogo e pedra. Então aí deve ter por volta aí de 40 Pokémon do tipo terrestre, pedra e fogo. Então olha que discrepante, assim, discrepante não, é até que é igual, né? A gente tem aí por volta de 42 espécies de Pokémon aquático e mais ou menos 40 espécies para representar o tipo terrestre. O problema é que você pega 40 e poucos Pokémon do tipo água, só uma tipagem, e você precisa de 3 outras tipagens para se igualar, para representar isso. Na hora que você vai jogar o jogo e você vai passar por essas rotas de água, você só vai encontrar Pokémon aquático. Você não vai encontrar aleatoriamente um Linoone, apesar de ele aprender surf. Você não vai lá aleatoriamente e encontrar uma Seviper, um Skarmory. Não vai encontrar. Ao contrário,
dos Pokémon das outras duas tipagens, que elas estão espalhadas. Ainda que, por exemplo, na caverninha do vulcão, você vai encontrar o Torkoal, o Slugma e o Numel, mas você também vai encontrar algumas coisas um pouco diferentes. Você pode encontrar o Grimer, você pode encontrar o Fokin, você pode encontrar o Koffing. Essas outras tipagens, elas estão mais espalhadas pela região, diferente do Pokémon de água, que você, nessas rotas você só vai encontrar ele. Então a primeira coisa que eu faria, linkando lá com a questão de design, quebraria um pouco essa questão de a gente achar só Pokémon aquático pelos mares. A gente podia ter colocar algumas ilhas pequenas, que também poderia ter o spawn de alguns Pokémons interessantes. Poderia colocar um Pokémon de planta, que eu acho que combina um pouco com água. A gente poderia, como eu falei, lá perto de Malville, fazer uma água um pouco mais poluída e colocar Pokémon venenoso, colocar um Grimer, um Koffing. Mas uma coisa que eu faria é assim, ó, a gente tem ao todo ali 46 Pokémon aquáticos. Cara, diminui uma meia dúzia deles, tira uma meia dúzia aí, uns 8 Pokémon, e aumenta em Pokémon de fogo. E aumenta o Pokémon terrestre, coloca um pouco mais, coloca essa meia dúzia a mais, quebraria essa questão de que, caramba, só água, eu só tô encontrando Pokémon aquático. Toda rota que eu vou, só tem Pokémon de água. Você poderia, por exemplo, como eu citei novamente aquela caverna de gelo perto de Moss Deep, colocar uma parte de gelo em onde vai spawnar Pokémon de gelo. Apesar que não tem Pokémon de gelo aqui, Hoenn direito, né? Mas você poderia colocar. Então, coisas pra quebrar esse ponto de água, pra te dar um pouco essa ilusão de que você só não tá no amontoado de água jogado. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esquece de deixar aqui nos comentários uma ideia do que poderia ser feito pra melhorar essa questão do Too Much Water aqui em Hoenn. Então vou indo, gente. Vejo vocês na próxima. Beijo, falou e tchau!